Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a literatura na aula de idiomas de um modo mais específico. Essa área é um pouco menos vasta, temos menos materiais, mas conseguimos ainda ter bastante literatura relevante para trazer para vocês, literatura crítica para trazer para vocês. Também vou indicar algumas referências nessa área aqui para quem quiser ler depois. Bom, uma das primeiras coisas interessantes de destacar é a proposta de 3 grandes modelos para trabalhar com a literatura na aula de idiomas. Tá? Esses modelos são apresentados por Carter e Long e são basicamente os seguintes: um modelo cultural, um modelo linguístico e um modelo de crescimento pessoal. Eu, particularmente, gosto de imaginar uma condensação desses modelos na nossa aula, que a gente desenvolva cada um desses aspectos, que a gente inclua atividades que vão dar conta de todas essas questões, mas com certeza existem casos em que o trabalho é feito de um modo separado. Então, o modelo cultural, ele vai trabalhar com um foco no aluno conhecer diferentes visões de mundo, diferentes ideologias, diferentes tradições de pensamento, tradições estéticas, tradições de forma artística, enfim. Então, o foco é por aí. E é claro que isso é importante, né? Mas aí tem o modelo linguístico, que acredito que ocorre com muita frequência, que é usar o texto literário não para entender culturas e ideologias, mas para entender a linguagem. Então, desenvolver habilidades linguísticas no aluno em termos de padrões e de estruturas. É claro que isso é muito importante, é claro que o texto literário nos oferece um material muito valioso nesse sentido da linguagem, a gente não pode desconsiderar isso. O terceiro, então, é o do crescimento pessoal, que vai conseguir esse engajamento do aluno. Desenvolver nesse aluno o prazer de ler e discutir certas questões, tentando crescer enquanto um indivíduo. Ele vai se identificar com aquela temática, com aquela história, o seu foco, né, nessa aula que segue um modelo de crescimento pessoal, o seu foco na sua aula de inglês é esse engajamento do aluno. Então, é uma grande ideia que já vem dentro da área da literatura no ensino do idioma, né? Aí nós temos Abersow e Field, que fazem também um estudo nessa área, e trazem uma série de vantagens para trazer o texto literário para a aula de idiomas. Que eles falam o seguinte, que o texto literário na aula de inglês ajuda a promover a compreensão cultural, né, de um outro ambiente diferente do nosso, melhora a proficiência linguística, com essa exposição a um material diferente, possivelmente diferente, né, de outros tipos de linguagem, dá aos alunos a experiência com vários tipos de texto, não somente literário ou não literário, mas dentro dos grandes e dos pequenos, menores gêneros, vários subgêneros que temos aí. Proporciona leituras animadas, divertidas e de alto interesse, porque você não está realmente lendo somente, por exemplo, uma notícia de jornal ou algum outro tipo de texto comum de ser usado em sala de aula, você está lendo uma coisa que pode ser bem motivadora também. Eles também falam em personalizar a sala de aula, porque você pode escolher temáticas que vão realmente dialogar com aqueles alunos de um modo mais direto, concentrando-se nas experiências e nas necessidades humanas dos seus alunos, conforme retratadas nessas obras que você vai, então, estrategicamente escolher para levar, e proporcionar ainda uma oportunidade de reflexão e crescimento pessoal. Então, todos esses 3 modelos que eu falei primeiro, que vem de Carter e Long, eles parecem que estão aqui presentes nas vantagens observadas por Abersow e Field também. Bem, um outro estudo que eu gosto bastante é o do Ismanoglu, é um artigo bastante simples, acessível de ler, mas é muito citado na área, porque ele coloca pra gente as vantagens do texto literário na aula de idiomas, ele trabalha assim com as vantagens por cada gênero, dos grandes gêneros, ele coloca também o tipo de habilidade, cada habilidade, né? O que você pode fazer, como é que cada habilidade da comunicação, de leitura, escrita, audição e fala vai ser trabalhada com a literatura. É muito bacana esse material, vou deixar a referência aqui para vocês e vou resumir algumas das ideias dele bem rapidamente aqui. Ele retoma algumas de vantagens aparecidas já citadas já em outras obras, né, em outros estudos sobre isso, como, por exemplo, variedade de assuntos que a literatura oferece, variedade linguística que a literatura nos traz, universalidade de temas,
que podem se relacionar com contextos e épocas tão diversos, o poder sugestivo das obras, nessa questão de você não ter uma resposta única a qual você pode chegar, mas um potencial infinito e imprevisível de lugares onde você pode chegar com um texto literário, né? A riqueza sociolinguística também, e todas essas variedades de conhecimento de realidade que o texto nos traz. E aí o que eu queria trazer também do Ismanoglu é quando ele se foca em habilidades, né? A gente trabalha na aula de inglês, pensa muito na integração das habilidades, pensa muito em como desenvolver, que o nosso aluno fale bem, escreva bem, tudo aquilo que nos é cobrado de trabalhar. Então ele traz nesse artigo algumas coisas bem específicas para cada habilidade. Então, em relação à leitura, ele fala que o trabalho com a leitura vai estimular o pensamento imaginativo dos alunos e levar a literatura para a sala de aula. Em termos da habilidade de leitura, você pode promover uma abordagem de leitura dinâmica centrada no aluno, que vai partir para um nível inferencial primeiro e de interpretação depois, né? Ele também fala em relação à questão motivadora, que se aplica não só para a habilidade, né, de leitura, mas também a escrita. Então, o material literário pode ser um grande motivador para a escrita, no sentido de que o seu aluno vai poder reescrever passagens, por exemplo, modificar aquela história, completar alguma frase do texto, ou então escrever o que seria o diálogo que só foi reportado, escrever esse diálogo, parafrasear alguma coisa, enfim, criar tarefas de escrita que estimulariam a personalização, a interpretação, a criatividade desse nosso aluno. E ela vai fazer ele, né, agir de um modo mais criativo, né? As atividades de escrita com o texto literário permitem muita criatividade ao nosso aluno. Em relação a essas habilidades de ouvir e falar, muitas coisas também são citadas pelo Ismanoglu. Obviamente, a gente pode fazer leitura em voz alta do texto, praticar então pronúncia, fazer a interpretação, a improvisação dos papéis, fazer os roleplays e praticar então nossas habilidades de fala. E é claro, usar o material literário para discussões, para debates, para situações de posicionamento de opinião diversa, por exemplo, em que o aluno vai fazer isso na língua inglesa, né? E assim, para além dessas questões bem específicas de idioma, eu acho importante destacar que a literatura na sala de aula pode fazer muitas outras coisas por essa preocupação, por esse potencial de educar a gente enquanto um indivíduo completo, né? Então, o texto literário tem todo esse potencial humanizador que o Antônio Cândido nos fala. Quero colocar aqui uma citação rápida dele sobre isso, porque é como um lema de trabalho para mim. Ele fala na humanização como aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício de reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Então, realmente, se você pensar nesse potencial humanizador, a literatura vai nos ajudar a desenvolver esse entendimento da situação do outro, dos outros, dos outros mundos, dos outros dilemas que não fazem parte da nossa vida. Ela vai nos ajudar a desenvolver esse grau de empatia, de tolerância, de entendimento, e isso tudo fica conosco para a vida, né? Não é uma atividade de sala de aula. E assim, vários outros autores também vão falar muitas coisas relevantes sobre o potencial da literatura para a gente. E aí, por exemplo, eu queria citar duas, então, que são a Teresa Colomer e a Regina Zilberman. A Colomer fala no valor formativo da literatura e que esse objetivo de uma educação literária é contribuir para essa formação da pessoa. Então, ela trabalha com esse conceito da sociabilidade viabilizada pela literatura, e isso é muito importante quando a gente pensa num mundo que realmente tem sido cada vez mais fácil promover encontros, né? Acessar outras realidades, estar em contato com outras pessoas. Então, você ter essa formação de uma pessoa com esse olhar para essa sociabilidade é fundamental.
E a Regina Silberman fala na leitura como uma descoberta do mundo, acompanhada de imaginação e experiência individual. Então ela diz assim, a literatura em si não ensina e não explica o mundo. A literatura não explica o mundo, só que ela ajuda o aluno a se situar nesse mundo e a vir a ser alguém nesse mundo. Então, construir a sua própria versão do que seria esse mundo que a gente vive, né? Então, essas são algumas questões bem importantes para mim quando eu penso, poxa, por que a literatura tem que estar ao acesso de todos? Porque ela tem todos esses potenciais. Então, quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Espero que aproveitem essas reflexões e consigam pensar em formas de levar o texto literário para os alunos de vocês, porque realmente só temos a ganhar com isso. Obrigada.